Estamos começando essa pequena live, assim de surpresa, sem avisar ninguém, porque esse é o jeito Axis de ser. Tem que ser na leveza, e eu senti leveza de conversar um pouquinho com vocês, nem vai ser um papo tão extenso, mas assim, alguma coisa que me tocou muito forte para eu conversar com vocês sobre culpa. Eu tenho atendido umas pessoas e, na verdade, todos os atendimentos que eu tenho feito, eu posso comprovar que as pessoas não conseguem ter a vida que elas desejam ter. Uma vida grandiosa, cheia de escolhas grandiosas, por conta de implantes distratores, que foi o que nós tratamos na live passada. Crenças limitantes ou implantes distratores. E dentre eles tem um implante distrator muito sério, aliás são dois. Na minha opinião, no meu interessante ponto de vista, são dois. O medo e a culpa. O medo porque paralisa completamente as nossas ações. E a culpa porque promove a autodestruição. Na realidade, antes de começar eu quero fazer uns avisos, que eu vou reforçar depois. Eliane, olá, tudo bem? Dia 23, depois da manhã, terça-feira, eu estarei repetindo a live das crenças limitantes, que não conseguimos deixar gravado aqui porque passou o tempo, e será na Rádio Águas FM, no programa da Ci Oliveira. Tá? Então, na terça-feira, 10 da manhã, no programa da Rádio Águas FM, no programa da Ci Oliveira. Falaremos de crenças limitantes e implantes distratores. Nossa, o que é isso? Vão para lá que vocês vão descobrir, tá bom? Dia 28, tô com a colinha aqui, senão não lembro de tudo, gente. Dia 28, sábado, nós estaremos em Sorocaba, no Espaço Terapêutico Saúde à Vida, para dar vou facilitar uma classe de barras de Axis. Se você tiver oportunidade de conhecer alguém de São Paulo e região, de Sorocaba e região, dá um toque que nós estaremos por lá no sábado. O curso é de apenas um dia, a certificação é internacional, você pode trabalhar em mais de 173 países. E se de tudo você não quiser trabalhar com isso, não tenho jeito para isso, mas você tem jeito para conseguir ferramentas para você mudar toda a sua vida, se você escolher, se você desejar isso para você. No dia 2 de dezembro, nós teremos a estreia de um quadro aqui chamado Lia Recebe. Neste quadro, que a princípio vai ficar às quartas-feiras, eu vou convidar pessoas que estejam trabalhando para a consciência e elas nem sabem. Não necessariamente elas trabalham com Axis, elas trabalham em outros segmentos, mas trabalhar para a consciência não precisa ser só com Axis. São pessoas muito interessantes que estão fazendo a diferença no mundo delas, né, no entorno delas. Eu não tenho ninguém fechado ainda, porque eu tenho 3 convidados e os 3 estão verificando datas. Mas no dia 2 a gente estreia com o tema, mas se vocês forem acompanhando por aqui, vocês vão ficar sabendo quem é a pessoa, quem é o convidado que vai estrear esse quadro chamado Lia Recebe, tá ok? Dia 2, numa quarta-feira, por volta de 7h30 da noite. Bom, avisos dados. O que eu quero dizer para vocês? Isso não é uma live formal, onde eu vou colocar todos os estudos como eu costumo fazer, como se fosse uma aula. É mais um bate-papo, é mais assim, um depoimento meu, algo que eu gostaria de compartilhar com vocês. Uma inquietação minha. Há 20 anos eu comecei um processo de autoconhecimento bem profundo e bem incessante. Sempre que eu me aprofundava, eu achava que eu tinha que me aprofundar mais, que aquela técnica que eu tinha conhecido, que eu achava que eu ia estudar por um período, que ela ia dar certo, e eu acabava
me levando para outro caminho, e foi muito interessante, porque eu tive a oportunidade de conhecer muita coisa e me parei no Axis por um motivo. Porque eu adoro coisa fácil, adoro coisa descomplicada, adoro coisa rápida. Eu sou muito objetiva, quem é meu aluno sabe disso. E o que eu percebi nessa caminhada de 20 anos? Que tudo que o ser humano faz, ele faz por um único motivo, para ser feliz. É tudo em busca e em nome da felicidade. Contudo, também eu percebi uma segunda questão, que ele não consegue chegar à felicidade muitas vezes por conta das crenças que o limitam. O que são crenças? É um conjunto de percepções, de pontos de vistas que a pessoa vai angariando ao longo da vida e vai juntando tudo, e aquilo vai preenchendo essa pessoa. Tudo isso é um conjunto de crenças, é um conjunto de valores para ela. O que é certo, o que é bom, o que é errado, o que funciona, o que não funciona, não sei. A terminologia que ela dá para essas crenças. Mas essas crenças norteiam as ações e as decisões e as escolhas dessa pessoa. E dentro desses implantes distratores, né? O que são implantes distratores para o Axis Consciousness? Axis Consciousness, para quem não conhece, significa acesso à consciência, um conjunto de ferramentas de empoderamento pessoal, quânticas, energéticas, pragmáticas, muito fáceis de aplicar, tão óbvias que às vezes as pessoas desconfiam do resultado. Mas é só isso? Imagina, isso não funciona. Eu própria, com algumas ferramentas, aconteceu isso comigo. Esse julgamento de que não iam funcionar porque eram simples demais ou bobinhas demais, né? Mas o Axis Consciousness, que é acesso à consciência, define como crença limitante, como implantes distratores, apenas aquelas questões, aqueles comportamentos que vêm distrair a gente de quem a gente verdadeiramente é, da potência que nós realmente somos. Então, como seria se nós agora parássemos um pouquinho para entender uma questão? Por que eu tô aqui hoje? Nem o pessoal que me ajuda sabia, né? Eu segui a leveza do Axis e achei que eu deveria entrar, resolvi isso há uma meia hora atrás e tô aqui, principalmente para compartilhar uma inquietação minha. Eu tenho atendido muitos clientes, a maioria deles, se não a totalidade, com tudo para serem felizes, para serem plenos, para serem realizados em todos os segmentos da sua vida, para serem prósperos em todos os segmentos da sua vida, mas não conseguem por conta de não acreditar na sua potência ou por conta desses implantes distratores. Principalmente a culpa. Bom, vamos entender, mas o que é a culpa, né? Então eu fui procurar no dicionário. O que é a culpa? Responsabilidade por dano ou mal, desastre, alguma coisa nesse sentido, causado a alguém. Então é algo que eu faço que é ruim para alguém. Tá? O dicionário define culpa como isso. Para Freud, né? Peguei, porque, gente, psicologia, cada ramo da psicologia, cada psicólogo compreende a culpa com um determinado olhar. E para Freud, que é uma referência que a gente sempre tem, né? Eu achei bem curioso, isso é um julgamento negativo sobre conseguirmos viver de acordo com os padrões. Então, quanto nós não sentimos culpa, simplesmente por nós não cabermos nas expectativas das pessoas, simplesmente por nós pensarmos diferentes, né? E a culpa, gente, leva, como eu falei anteriormente, ela leva à autodestruição. Só que é um processo inconsciente, porque tem culpas conscientes e tem culpas inconscientes. Tem culpas que eu falo, puxa vida, né? Fui comer aquilo lá, não devia, ó, vou ficar um pouco mais gordinho hoje. Balela, tá? Pro Axis não funciona assim, mas estou dizendo só um exemplo para vocês. Mas tem algumas culpas que elas são muito profundas.
normalmente implantes que a gente recebeu, ou que a gente comprou, ou que a gente herdou na primeira infância e que estão muito lá dentro de nós, muito escondidinhos, e eles só vêm à consciência quando a gente realmente faz uma provocação interessante. E o Axis, ele tem várias ferramentas para que essas consciências venham à tona. E aí, a culpa, ela vai consumindo, essa inconsciente, ela vai te consumindo, e ela vai criando situações, é um mapeamento cerebral, vai criando situações para você mesmo, em que você sabe que, conscientemente, você saberia que você não tomaria aquela decisão, você não faria aquela escolha, mas num processo inconsciente você está escolhendo aquilo, sabe para quê? Para se autodestruir. E eu tenho visto isso tanto. E isso tem me sentido com necessidade de estar aqui falando sobre isso com vocês. Quer ver? Vou dar um exemplo meu. Quando eu conheci o Axis, nosso mantra é: tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. E eu sempre tive uma crença muito explícita, muito clara, de que tem que ter esforço, de que tem que ter um trabalho duro, pesado, capricorniana, com lua em Capricórnio. Ponto de vista interessante também, mas muito trabalho. Sempre gostei muito do trabalho. O trabalho é uma das formas que eu mais me realizo. Por quê? Porque eu tinha canalizado todos os prazeres da vida para o trabalho. E que é uma área que eu sempre me saí muito bem. Qualquer coisa que eu tenha me definido a fazer, eu consegui resolver com relativa facilidade. Mas aí veio o Axis dizendo que tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Putz, isso é o sonho de todo ser humano, né? Viver na leveza, tudo fácil, na alegria, né? E contas pagas, uma delícia, tá tudo bem, tá tudo certo, dinheiro fácil, tá tudo certo. Mas, gente, e para eu me acostumar com a bendita da facilidade? Eu tive que construir um processo verbal para mim. Eu lembro que eu fiquei uns 2 dias falando esse processo o dia todo. Eu nem coloquei no looping do celular, eu fui falando mesmo para internalizar isso. Como eu posso me acostumar com a facilidade da facilidade? Porque eu não me acostumava. Sabe por quê? Porque no primeiro momento eu me sentia culpada por ter uma vida fácil. Sabe por quê? A gente é tão ligada, né, à nossa ancestralidade, e a gente sabe que os nossos ancestrais deram um duro danado para a gente estar aqui hoje, promovendo a facilidade. Né? Foram europeus, desbravadores que vieram, passaram necessidades, enfrentaram uma vida muito difícil. Depois os nossos pais vieram e também nos educaram com bastante dificuldade, com crenças bem limitantes, né? E tá tudo bem, porque era a consciência que eles tinham. Eles também estavam reproduzindo um modelo que eles tinham recebido, sem questionar. E tá tudo bem. Não tem problema nenhum. O problema é só um. É a gente entender que nós somos 100% responsáveis por tudo que acontece na nossa vida. Até aquilo que você acha que é uma droga que aconteceu, foi você que criou. Consciente ou inconscientemente. Pautada nessas culpas conscientes e inconscientes. Bom, muito bem, então eu compartilhei aqui com vocês, olha a dificuldade. Eu não conseguia me sentir livre para fazer tudo com facilidade. Porque minha crença de esforço era tão arraigada, tão profunda, que eu tinha que fazer o processo verbal. Como eu posso me acostumar com a facilidade da facilidade? Eu fiz isso por 2 dias consecutivos. E aí que eu comecei a perceber que a minha agenda começou a dar uma liberada. E aí, pela primeira vez no ano, com pandemia e tudo, porque eu criei muito essa pandemia toda, e quem está ao meu lado sabe disso, eu olhei para minha agenda e vi uma página vazia. Uma única página vazia. E eu olhei para a agenda, porque a gente se comunica com tudo em Axis, porque tudo é um conjunto de moléculas, e eu disse assim para a agenda, como seria você fazer uma parceria comigo e termos cada vez mais dias, páginas em branco, para eu preencher apenas com aquilo que me dá prazer. Quando eu fiz esse processo com a agenda, eu
me virou a chave que eu tinha já passado pelo processo da facilidade, eu já aceitava a facilidade e a leveza na minha vida. Ótimo, como pode melhorar ainda mais? Como pode ser mais fácil? Como pode ser mais leve do que já está sendo? Bom, muito bem. Culpa. Como é que eu vou saber se a minha culpa é uma verdade ou é uma mentira? Bom, primeiro eu preciso saber como que eu detecto uma verdade, como eu detecto uma mentira. Para o Axis, a mentira é algo pesado. E o que é verdadeiro é leve. Então, sempre que você tiver dúvida de alguma questão, se aquilo é verdade ou mentira, pergunte. Verdade, isso funciona para mim? Verdade, essa dor de cabeça é minha? Verdade, essa escolha que eu estou fazendo, sou eu que estou fazendo? Ou esse repertório de crenças que eu adotei para minha vida, né, como pontos de vista fixos, esse repertório todo, ele está me direcionando para eu escolher alguma coisa que seja conveniente para caber nesse padrão. Lembra o que Freud falou sobre culpa? Julgamento negativo sobre conseguirmos viver de acordo com padrões. Por que pro Axis não tem certo e errado? Porque certo e errado é uma questão cultural. Se eu mato no Brasil, eu tenho uma punição. Se eu mato na Arábia, eu tenho outra punição. Se eu mato nos Estados Unidos, eu tenho uma outra punição. Se eu faço qualquer coisa dentro de uma sociedade, eu respondo pelas regras daquela sociedade. Então, certo e errado acaba sendo ponto de vista. Acaba sendo julgamento. E culpa, será que seria julgamento? A Freud diz, né, que é um julgamento negativo sobre conseguirmos viver de acordo com os padrões. Ou seja, não cabemos na caixinha de expectativas das pessoas, a gente sente o quê? Culpa. Então, de duas uma, a gente se recorta para caber nas caixinhas das expectativas da sociedade, ou a gente é diferente, é autêntico, faz o que deseja e tem culpa, sente culpa. Como seria diferente disso? Bom, estávamos falando de verdade ou mentira. Se a verdade contrai, me deixa pesada, como seria eu perguntar ou eu perceber no meu corpo, né, essa expansão ou essa contração? A gente aprende o leve e o pesado no curso na classe de barras de Axis, né? E é uma ferramenta bem interessante, porque o nosso corpo ele foi desenhado para nos dar informações. E o leve e o pesado é muito fácil a gente detectar. É só você sentir daqui para baixo, do pescoço para baixo, como fica normalmente neste campo, né, das emoções, próximo do chakra cardíaco ou no plexo solar. A gente percebe se aquilo é uma mentira ou se aquilo é uma verdade. Imagina alguma coisa, uma culpa consciente que você tem. Sei lá, comi demais hoje domingo, né? Comi demais. Como que é isso para você? É pesado ou é leve? Se for pesado, gente, é mentira. Se for leve, é verdade. Tá? Como seria você, depois que você imaginou essa culpa? Puxa, eu comi demais hoje. Verdade. De quem é essa culpa? É sua? É do seu sistema familiar que você está reproduzindo? É da sociedade em que você vive? Que fala que a pessoa tem que ter 50 quilos para ser linda? De quem é essa culpa? Verdade. Sempre que você quiser saber a verdade, põe a verdade na frente da pergunta. Também é uma outra ferramenta de Axis. Verdade, vírgula. Aí você põe a sua frase, faz a sua pergunta. Verdade, de quem é essa culpa que eu tô sentindo em mim agora? É minha de verdade? Aí você já começa a desconstruir. Sabe por quê, gente? Porque quando você faz uma pergunta, você dá uma volta na mente lógica. Você interrompe o algoritmo de funcionamento da mente lógica. E você acessa campos que você não acessou antes. É como se você estivesse sempre usando uma trilha. Você tem que atravessar todos os dias um campo de futebol, um gramado. E você vai sempre pela mesma trilha porque já está pronta a trilha, para você não pisar no meio do mato. Como seria você começar a fazer outros caminhos no gramado? Isso é o sistema neural nosso, né? Como seria nós
fazermos outros caminhos no nosso cérebro, para a gente permitir novas possibilidades. É isso que a pergunta faz por nós. Tá, muito bem. Depois que você perguntou, verdade, de quem é essa culpa? Nossa, não é minha. Aí você pode fazer uma outra pergunta. Quais são os pontos de vista fixos que eu estou validando aqui? E de quem são? Será que esses pontos de vista fixos sobre com o que eu devo me alimentar ou não é meu? Essa reflexão é minha? Essa verdade é minha? De quem é essa verdade? Que pontos de vista eu estou validando e de quem são? Bom, e aí vem o que todo mundo queria ouvir, né? Que é como eu posso me libertar dessas culpas. Então eu poderia citar aqui para vocês, assim, sem pensar, umas 10 terapias, umas 10 formas de você se libertar das suas culpas. Tem N formas, tá? Mas eu vou falar sobre Access Consciousness, eu vou repetir aqui porque pode ser que alguém não tenha visto, é acesso à consciência. A tradução é acesso à consciência. Consciência para o Access, o que é? É um estado de presença. Eu esqueço do passado e do futuro, porque na verdade o que eu tenho de real é só o presente. Então é um estado de presença que que tudo inclui e nada julga. Bingo. A consciência inclui, recebe de tudo sem julgar. E para isso a gente tem que estar sempre num estado de permissão. O que é o estado de permissão? É perceber que todos os pontos de vista que nós temos são interessantes. E os das outras pessoas também. E são só pontos de vista. O que são pontos de vista? Formas de enxergar a vida. Cada um é dotado de um conjunto de habilidades, de técnicas, de competências muito próprio, muito particular. Nós somos únicos. Então, por que nós temos que, sendo únicos, caber dentro dos quadradinhos, né? E ficar padronizado, como é conveniente para a sociedade. Então, se a consciência tudo inclui e nada julga, não existe culpa ou merecimento, apenas escolhas. Bingo! Essa foi a frase que mudou a minha vida. Essa foi a frase, a virada de chave da minha vida foi quando eu ouvi isso num conteúdo gratuito, como eu estou fazendo aqui hoje. Por isso que eu estou aqui, para retribuir, porque se não fosse esse conteúdo gratuito, eu não saberia dessa chave importante que foi para minha vida. Não existe culpa, nem tampouco merecimento. Eu não preciso merecer algo para eu escolher algo, só existem escolhas. Eu posso fazer uma escolha a cada 10 segundos, uma escolha nova a cada 10 segundos se aquela não estiver funcionando para mim. E tá tudo bem. Ai, mas o que a sua família vai falar? O que funciona para a família pode ser que não funcione para você. Mas o que os líderes religiosos vão dizer? Não sei. Aí é você com você. É você saber que você é livre. Deus nos deu o livre-arbítrio. E livre-arbítrio é escolha. Se Deus nos deu o direito de escolher, quem pode tirar esse direito de nós? Sabe por que Deus fez isso conosco? Porque Ele sabe que nós somos um conjunto diferente, cada um é um. E requeremos coisas diferentes. Por isso podemos fazer escolhas diferentes. Ah, mas e daí como é que fica a lei do retorno? Lei é lei, gente. Eu mapeei aqui umas 12 leis e parece que 21 sub-leis. Que qualquer dia a gente pode até falar disso. Mas hoje nós não estamos falando nem do retorno, porque o retorno também depende do seu conjunto de crenças, né? A pessoa que mata em legítima defesa, ela está muitas vezes entendendo que aquilo é a única solução e que tudo bem para ela. Tem aquelas que matam, homem-bomba. Eles acham que eles são
extremamente importantes, porque eles estão fazendo algo muito importante para a nação deles. Interessante ponto de vista. Político. Ai, mas esse político... Gente, interessante ponto de vista. Enquanto a gente se alinha e concorda, resiste ou reage com alguma coisa, nós estamos vibrando naquilo. Nós produzimos mais daquilo para a nossa vida. Então, quando a gente se liberta de julgamentos, a gente tem a verdadeira liberdade. É um exercício? É diário. É tentar entrar no interessante ponto de vista com tudo e com todos, inclusive com a gente mesmo, o tempo todo. É um exercício. Mas eu vou garantir para vocês que é muito libertador. Muito libertador. Não há culpa nem merecimento, só escolhas. É por isso que eu tô aqui hoje. Eu tô escolhendo estar com vocês aqui hoje, nessa caminhada. E se eu contar de 4 meses para cá, o que aconteceu na minha vida é algo inexplicável. Só porque eu me libertei das culpas e me permiti escolher diferente. Fazer escolhas que verdadeiramente funcionam para mim, não me importando com o que isso significa para as outras pessoas. Eu escolhi trabalhar para a consciência. Se isso é nobre ou não, é só um ponto de vista. Poderia ser qualquer outra escolha. Mas eu escolho estar aqui e trabalhar para a consciência cada dia mais. Como eu posso criar mais para mim e para o mundo hoje? Essa é a pergunta que eu faço todas as manhãs antes de sair da cama. E eu tenho criado coisas muito grandiosas. Logo vocês vão ter novidades aqui. Bom, então, primeiro passo. O que eu tenho que fazer para sair das culpas? Escolhe. Mas escolher de verdade, gente. Sabe, tá disposto a perder tudo para ganhar. É escolher mesmo. Eu escolho me libertar das culpas. Porque eu compreendi, no meu sistema de crenças aqui, eu compreendi que isso não funciona para mim. Então, eu vou me libertar disso. Ótimo. Número 2. Receba uma sessão de barras. Nossa, mas eu não tenho dinheiro. Essa é uma crença muito interessante, porque muitas vezes a gente usa como desculpa, porque a gente não escolhe muito uma coisa, as pessoas vêm oferecer pra gente, e a gente fala assim, não tenho dinheiro nesse momento. Mentira. Pesou? É mentira, lembra? Porque quando você escolhe o dinheiro, é apenas... Olha, me lembrei de uma coisa interessante. Eu, quando era empresária, eu dizia para o meu ex-marido, meu sócio na época, né? Eu tinha ideias muito ousadas. E ele dizia, não, mas nós não temos dinheiro para isso. Eu dizia assim para ele, olha, acho que eu era Axis e nem sabia. Eu dizia para ele, olha, dinheiro é só um detalhe quando a gente sabe o que quer. E eu consegui, gente, muito cedo, atingir todos os meus objetivos, o que a gente chama de alvos hoje em Axis, né? Muito cedo eu já tinha, o que eu tinha estipulado para mim, eu tinha conseguido. Mas depois, as culpas vieram, e eu fui para um espaço interessante, e o Axis me resgatou desse espaço, me trouxe para a luz de novo. E é por isso que eu digo, receba uma sessão de Axis. Nossa, mas eu realmente não tenho condição financeira porque eu não estou trabalhando. Ok, vou te dar outras alternativas. Faça perguntas. Tem um monte de conteúdo gratuito na internet, gente. Não existe desculpa hoje para a pessoa não sair do lugar, não interromper com esse sistema de crenças, não interromper com esse sistema falido de vida. Tanto para o planeta, quanto para a sociedade, como para o ser humano. Tá tudo falido. Então, como seria a gente ter coragem de fazer escolhas mais grandiosas para a nossa vida? E com isso mudar tudo que tá em nossa volta. Inclusive aquela pessoa que a gente queria muito mudar, sabe? E que no Axis a gente percebe que não tem necessidade de mudar ninguém. Você só tem necessidade de mudar a si mesmo. Porque quando você muda, tudo no seu entorno muda junto. Muda também.
Faça perguntas. Como eu expliquei há pouco, as perguntas, elas interrompem o algoritmo da mente lógica e a gente consegue dar uma bobeada na mente lógica e acessa o campo das infinitas possibilidades. Mas é perguntar, gente, sem querer ter resposta. É perguntar na energia da curiosidade e soltar. Por exemplo, verdade, vou ter que escolher alguma coisa. Vou comprar uma roupa. Tem uma verde, uma rosa. Verdade, isso funciona para mim? Pesou? Não. Verdade, isso funciona para mim? Ficou leve. Então vou levar rosa. Percebe? Coisa simples. Cada vez que fazer uma decisão, pergunta, verdade, isso funciona de verdade para mim? Isso funciona verdadeiramente para mim? Deu ruim lá, você não sabe o que fazer, tá meio complicada a vida. O que você faz? Faz a seguinte pergunta: o que está certo sobre isso que eu não estou percebendo? Solta, pergunta. Sabe bola de bexiga de ar? Balão de ar? Dependendo onde você está é balão de ar, dependendo onde você está é bexiga, né? Do lugar do Brasil, porque isso varia. Mas é aquele que a gente enche com ar e dá um nozinho e enfeita festas. Pensa que você vai pegar um daquele, encher, colocar essa pergunta dentro, o que está certo sobre isso e soltar. As perguntas, elas são dessa forma. Você simplesmente solta para que elas vão buscar os caminhos das infinitas possibilidades. Esquece a resposta, ela virá através de um sonho, através de uma live que você vai assistir, através de uma pessoa com quem você vai conversar, um insight, sabe aquele insight que na hora que você está tomando banho bem relaxado, vem uma ideia, aquela ideia que representa a lâmpadazinha assim, né? É isso, é se permitir, é estar aberto para receber as respostas, né? É ter coragem de fazer perguntas e ouvir as respostas que verdadeiramente funcionam para você. E depois se honrar, fazendo escolhas que verdadeiramente funcionam para você, né? Mesmo que aparentemente você ache que não é por ali, sabe? E entrar em permissão com tudo e com todos, né? Tudo, como eu falei, é um interessante ponto de vista, inclusive o nosso. Ai, mas eu não acho certo fazer isso, eu não concordo com isso. Lembra? Quando você alinha e concorda, quando você resiste ou reage, você está vibrando no mesmo nível. Cada vez que você fala mal daquele político, que você as ideias não encontram com a sua, o que você está fazendo? Dando comidinha para que ele faça mais disso. Como seria se você focasse na sua vida e percebesse que tudo é um interessante ponto de vista? Mesmo porque, né, gente, político passa e a gente fica. Então, como seria a gente se preocupar com a gente em primeiro lugar? E depois com o outro, depois com o outro, depois com o outro, depois com o outro. Quantas coisas a gente ouve e fala assim, nossa, meu marido estava precisando ouvir isso. Para, gente, para. Isso é mentira. Verdade. O seu marido que precisava ouvir isso é você. É sua mãe que precisava ouvir isso é você. É você que está ouvindo. É você que precisa ouvir. É você que precisa pôr isso na sua realidade. Ok? Obrigada, pessoal, pelo aceno aí, pela presença. Eu vou encerrar bem cedo hoje, porque era só um bate-papo mesmo que eu queria. Vou só reforçar os avisos do começo, tá? Então, dia 23, terça-feira, estarei na rádio Águas FM. Vamos falar um pouquinho de crenças limitantes e implantes distratores, porque na última live eu me estendi demais, perdi a noção. Falando, perdi a noção. Roberta tá até rindo aqui. E não ficou gravada a live. Então, eu vou repetir lá na rádio sobre as crenças limitantes e os implantes distratores. Na terça-feira, às 10 horas da manhã, pelo Facebook, ok? Dia 28, sábado, quem é de Sorocaba, de São Paulo e região, ali nas imediações, Sorocaba e região, eu estarei no Espaço Terapêutico Saúde à Vida, um espaço lindo, extremamente agradável, prontinho para receber vocês.
Nós estamos trabalhando com números bem reduzidos de pessoas por conta da biossegurança com relação ao Covid-19. Então, se você tiver que fazer sua inscrição, se antecipe, porque na quinta-feira à noite a gente cessa as inscrições, então nós precisamos saber com antecedência para a gente se organizar, ok? Vão ser poucas pessoas que serão contempladas, mas a gente volta uma outra vez sem problema, tá bom? E dia 2 de dezembro eu estreio aqui o quadro Lia Recebe, ouvindo pessoas que já estão trabalhando para a consciência em segmentos completamente diferentes do Axis, mas que estão criando uma realidade diferente para si e para as outras pessoas. E tem mais uma novidade que eu não posso antecipar agora. Quem sabe no próximo encontro, tá ok? Então, olha, gratidão por vocês estarem aqui. Eu espero ter contribuído, né? Como eu posso ser mais contribuição para vocês. Se quiserem me chamar nas redes sociais, fazendo perguntas, eu estou à inteira disposição. É muito prazeroso tudo isso para mim. E leve. E divertido. Porque é isso que eu escolho para minha vida. Um beijo e excelente semana para você.